Como vocês estão nesse domingo? Vamos falar sobre Santos Futebol Clube. Assisti a entrevista do técnico Odair Hellmann logo após a derrota do Santos para o Cruzeiro por 2-1 no Estádio Independência. Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos segue com apenas 4 pontos conquistados e vamos falar sobre isso. O Odair Hellmann falou, inclusive vou colocar até um trechinho aqui para vocês, sobre detalhes, né? Que o Santos não consegue a vitória por conta de detalhes, tanto nesse jogo contra o Cruzeiro, como também em outros resultados que o Santos não conseguiu sair vitorioso. Vamos falar sobre isso, trouxe alguns números também de até o momento o desempenho do Santos com o técnico Odair Hellmann, né? Mais de 5 meses aí sob o comando do time do Santos, treinou bastante, teve tempo para treinar antes do Campeonato Paulista, depois do Campeonato Paulista para se preparar, né, para essas competições que o Santos já está jogando, né? Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim, vamos falar sobre isso. Mas antes, quero te dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. O link está na descrição. Lá na OneFootball você tem acesso às estatísticas do Santos, tem acesso ao tempo real dos jogos, lances ao vivo da Conmebol Sul-Americana. Então, quando o Santos estiver jogando, você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo assim que o lance acontece. Então corre para baixar o aplicativo da OneFootball, que é completamente gratuito. E lá na OneFootball, como eu disse, né, a gente consegue ter acesso às estatísticas e passo algumas estatísticas para vocês falando do Santos, que já jogou 23 vezes na temporada, em 13 oportunidades começou perdendo e conseguiu a vitória em 2 jogos apenas, contra o América Mineiro, né, o jogo recente lá na Vila Belmiro, e também contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Retrospecto do Santos de vitórias, empates e derrotas. 9 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Então esse é o retrospecto geral, né, do Odair Hellmann, que já está no Santos há mais de 5 meses. E como eu falei, teve tempo para treinar esse time do Santos, mas é uma evolução a passos lentos, né? Houve uma certa melhora, se a gente pegar jogos do Santos no Campeonato Paulista e agora nas competições, sim, houve uma certa evolução, mas não uma evolução que seja suficiente para apresentar resultados. Até mesmo o Odair Hellmann fala na entrevista coletiva de que o Santos precisa também apresentar resultados, né? Ele até fala, futebol não é apenas jogar bem, você precisa jogar bem, mas você precisa vencer. Como também, contra o Blooming, o Santos não jogou bem, mas venceu, né? No final das contas, se você vai ser campeão ou não, se você vai ser rebaixado ou não, se você vai se classificar ou não, no final das contas é o resultado. O que o resultado vai fazer com que você comemore ou lamente, né? Futebol, infelizmente ou felizmente, né, dependendo dos casos, é sobre isso, é sobre resultado. E eu quero trazer aqui para vocês, né, alguns pensamentos que a gente pode discutir, vocês aqui nos comentários, eu falando aqui no vídeo, mas eu sinto, até falei isso depois da derrota do Santos para o Cruzeiro, é que parece que os times que vencem o Santos, e vou dar alguns exemplos, né, Grêmio, News Old Boys e o próprio Cruzeiro, não fazem tanto esforço para ganhar do Santos. Às vezes o Santos está até melhor na partida, por exemplo, segundo tempo contra o Grêmio, o Santos foi melhor, na minha opinião. Contra o News, o Santos foi melhor, tanto no primeiro como no segundo tempo. Contra o Cruzeiro, eu acho que foi um jogo bem equilibrado. Só que aí, como diz o próprio Odair Hellmann, né, em detalhes, o Santos vai e acaba concedendo a vitória para o time adversário. Então a sensação que eu tenho é, os times não precisam se esforçar tanto para conseguir ganhar do Santos. E quando o Santos ganha, né, aquela sensação de, nossa senhora, fizemos um baita de um jogo. Aí o Santos sim precisa se esforçar para ganhar das equipes que vence. E cada jogo a gente vem percebendo problemas diferentes, né? Tem jogo que eu chego aqui e reclamo que o Santos não finalizou. Tem jogo que eu venho aqui, o Santos perdeu vários gols. Tem outro jogo que eu vou falar, o meio-campo do Santos não criou. Em outros momentos, a zaga do Santos falhou, goleiro do Santos falhou, né? João Paulo vem falhando aí contra Grêmio, falhou contra News Old Boys, falhou agora contra o Cruzeiro.
Então, até o João Paulo, que era uma segurança para o torcedor santista, vem deixando a desejar também e precisa ser cobrado, né? Todo jogador que está vestindo a camisa do Santos precisa ser cobrado. A gente tem que saber ressaltar, exaltar o jogador quando ele vai bem, mas também cobrar, né? Sempre falo que a crítica, ela sempre com aquela intenção de ser construtiva, né? E não apenas criticar só pelo prazer de criticar, pelo menos falo por mim. Outra coisa que vem me incomodando do Odair Hellmann é sobre a questão das substituições. Ou ele não faz as 5 substituições, ou faz as substituições que a gente olha e fala, tá, mas o que o jogador vai fazer em 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos? São mudanças que ou é para falar que mudou, né, para não ser cobrado na entrevista coletiva de que ele tinha tantas substituições e não utilizou, mas geralmente são substituições no desespero. Geralmente ele não tem esse timing de vou colocar um jogador para tentar ampliar o resultado ou para tentar virar o resultado com tempo para que esse jogador tenha um contexto favorável para que isso aconteça. Então a questão de substituições, juro para vocês que eu não entendo. Até brinco, né, que o jogador do Santos, quando entra, faltando, sei lá, 3 minutos, o cara não consegue nem suar. Pode usar até a mesma camisa no próximo jogo, porque não conseguiu nem esquentar, né? E uma outra coisa que a gente sempre vem batendo na tecla, já são 5 meses, pouco mais de 5 meses de trabalho, né, juntando tempo de treinamento e tal, que o Odair Hellmann insiste no mesmo esquema, o 4-3-3. E é um esquema que o Santos às vezes tem jogadores, às vezes não, né? Muitas vezes, jogadores que estão machucados, principalmente pontas. É um Santos que precisa de uma inspiração do Lucas Lima, porque se o Lucas Lima não está inspirado, basicamente nada acontece no meio-campo do Santos, e mesmo com o Lucas Lima que não está inspirado, ele continua em campo, não tem alternativas, entra um Ed Carlos com pouco tempo para fazer alguma coisa, e ainda mete umas bolas interessantes, né, o Ed Carlos. O Ivonei, ele justifica que o Ivonei não está treinando bem, e às vezes o Ivonei sequer é relacionado, e quando é relacionado também não entra. O Daniel Ruiz, que poderia ser mais participativo no meio campo, ele joga como ponta. O Luan Dias, né, infelizmente está machucado, então a gente não consegue ter, né, o Luan Dias em campo. Mas enfim, é um esquema que ele vem insistindo. Já cansei de falar aqui, porque você não muda a sua forma de jogar. É um 4-3-3, onde sempre os pontas do Santos têm que fazer aquele favor para os laterais, né, de fechar espaço. É sempre um Santos construído, montado, para não sofrer defensivamente. Mas eu não vejo soluções ou tentativas do Odair Hellmann para fazer com que esse Santos seja mais criativo, crie mais oportunidades, atrapalhe mais a vida do adversário. É sempre um Santos pensando em como os atacantes vão ajudar os laterais, como os atacantes vão fazer a recomposição defensiva. E eu não vejo uma narrativa para tentar beneficiar os atacantes do Santos, os meias, né? Então, sinceramente, complicado. E até seguindo, né, com essa lógica de não mudar o esquema, é um Odair que vem insistindo no mesmo time. Só que assim, se fosse o mesmo time que estivesse dando resultado, até a gente passa um certo pano, né? Ah, pô, Nath, como você vai mudar esse time do Santos que vem aí de vitórias, de boas atuações, né? Não dá pra mexer nesse time. Mas não, é um Santos que vem jogo após jogo, ele vem repetindo a escalação, só tira o jogador se tá machucado ou se tem alguma suspensão ou algo do tipo, mas não tem melhora. Gabriel Inocêncio, que eu acho que poderia ser mais utilizado no time do Santos, não ganha mais espaço. Não ganha. Continua com o Lucas Pires, continua com o Natan, que visivelmente não estão rendendo. O João Lucas ficou à disposição, né? Se recuperou de lesão, viajou e não entra, né? Porque a gente sabe que o Odair Hellmann tem muito disso. O jogador que volta de lesão não entra logo de cara como titular, né? Talvez o João Lucas fique à disposição já para o jogo de quarta-feira contra o Bahia. Mas não tem alternativa. Então ele percebe, vou dar o exemplo do Lucas Lima novamente. O Lucas Lima não está rendendo. Ele não tenta um Ed Carlos, ele não tenta um Ivonei, ele não tenta um Daniel Ruiz. Ele vai insistir no Lucas Lima. Daqui a pouco, o que vai acontecer? O Lucas Lima vai se machucar. E aí?
O Marcos Leonardo, o exemplo do Marcos Leonardo que eu venho dando esse exemplo faz tempo. Todo mundo já sabe que ele vai jogar na Copa do Mundo Sub-20, inclusive pode ficar até 10 jogos aí, né? Já fez a despedida dele nesse jogo contra o Cruzeiro. Todo mundo sabia. E quem vem sendo testado? O Bruno Mezenga, que foi contratado para ser o substituto do Marcos Leonardo, vem sendo testado? Ou vai ser o David? Ou vai ser o David? E aí o Santos atropela um planejamento que tinha feito para o David e para o Miguelito. Qual que era esse planejamento? Não colocar os dois tão expostos assim nesse momento, né? O Santos queria utilizar tanto o Ivonei como o Miguelito aos poucos, né, para não pular etapas. Mas o David, em tempos de minutos, já tem mais minutos que o Mezenga, né? Então o David vai ser o titular do Santos? Ele está treinando assim, na ausência do Marcos Leonardo? O Ângelo, por exemplo, a jogada do gol do Ângelo com o Marcos Leonardo é uma jogada de improviso. Não é uma jogada treinada. Primeiro porque o Ângelo deve treinar no time reserva, né? Então é uma jogada de improviso dos jogadores, não é uma jogada ensaiada que o Odair Hellmann vem treinando exaustivamente com os jogadores do Santos. Jogada ensaiada que eu acho que tá dando certo, para só não criticar aqui nesse vídeo, é jogada de bola aérea ofensiva. Isso vem dando certo. O Santos faz gol de escanteio, o Santos faz gol de falta e tal, isso vem dando certo. Mas com a bola rolando, é um Santos que parece, quando fica com a bola, não sabe o que faz. 5 meses já se passaram. Dei o exemplo do Pepa no Cruzeiro. Tá, quantos jogos no Cruzeiro? Acho que nem 5 jogos, né? E já tá apresentando resultados. Era um Cruzeiro que tava com dificuldades. Ele chegou, ele arrumou, deixou um time mais organizado, um time que quando o jogador recebe a bola sabe o que faz, e é isso. Não tô falando que o Cruzeiro amassou o Santos, tá? Mas foi um Cruzeiro que quando esteve com a bola foi consciente. É um Santos que não consegue ser consciente. E o que a diretoria do Santos está esperando, o Odair Hellmann está esperando, é vender o Marcos Leonardo e o Ângelo no meio do ano por vários milhões e aí contratar jogadores de nome, de peso. Mas será que o Santos até lá, até julho, agosto, vai conseguir, né, apresentar resultados para esperar esses reforços, se é que eles podem aparecer? Enfim, eu acho que é um Santos que tem uma melhora que ainda é insuficiente. É uma evolução que a gente pode até apontar essas evoluções, mas não é o suficiente para que seja capaz com que o Santos vença os jogos. Um Santos que venceu o América. E só. Se complicou de uma certa forma na Sul-Americana, né? Porque agora precisa vencer o Audax lá no Chile, porque já caiu para a terceira colocação. Precisa vencer o News Old Boys e torcer para um tropeço deles. Na Copa do Brasil vai pegar o Bahia, vamos ver como o Santos se sai, né? Vai ter uma prévia agora, quarta-feira. E no Campeonato Brasileiro, o Santos que está perdendo pontos, né? Então não pode mais perder esses pontos, precisa agora recuperar quarta-feira na Vila Belmiro contra o Bahia. Espero que seja uma evolução atrelada a resultado, atrelada a mais 3 pontos, porque é disso que o Santos precisa. Precisa jogar bem, mas também precisa ganhar os seus jogos. Enfim, fala aqui nos comentários o que você achou. Vou deixar um trechinho da entrevista coletiva do Odair Hellmann, onde ele fala, né, sobre detalhes, sobre evolução. E aí você também assiste aí e me fala nos comentários o que você achou. Confere aí. Grande abraço. Para você, o que faltou? No que o Santos pecou para não ter conseguido o resultado positivo aqui diante do Cruzeiro? Boa noite. Boa noite. Hoje o detalhe fez a diferença contra nós, né? Aliás, tem feito no jogo do News a mesma coisa. No jogo onde a gente fez o melhor jogo que o News, mas o gol que a gente sofreu é um detalhe que nós precisamos melhorar. Hoje sofremos 2 gols, de uma bola ofensiva nossa, né? Uma bola parada, de um retorno, onde a gente está todo estabilizado por trás e não agredimos o homem da bola. O goleiro recebe a bola, faz uma bola longa, aberta aqui, rápida, mas nós estávamos estabilizados, tanto que nós tínhamos 5 jogadores dentro da área. Faltou fazer esse movimento de agredir para frente, né? E terminar esse movimento ofensivo. O primeiro gol também é uma bola de retorno aí sim de um escanteio, né, deles.
Então, nós buscamos o jogo, criamos, para mim, na minha visão, o primeiro tempo equilibrado. Eles fizeram o gol, nós tivemos uma chance clara de gol para fazer o gol e o Rafael fez uma grande defesa. Então, vou mais uma vez para o detalhe, né? Porque o detalhe da diferença do jogo do primeiro tempo é o não ter feito o gol. Mas a gente mesmo assim estava dentro da partida, estava concentrado e fazendo um bom jogo. Empatamos o jogo e logo em seguida sofremos o segundo gol. Então a gente tem que melhorar nesses aspectos. Eu acho que nós melhoramos como comportamento de time. Acho que nós evoluímos como comportamento de time, mas agora nós temos que transformar esses bons jogos, essas boas situações que nós evoluímos em resultado, né? Porque ninguém sobrevive só de jogar bem. A gente precisa conseguir jogar bem, porque a performance ela é importante, eu acredito que ela está mais próxima de vencer, mas a gente jogou bem contra o Grêmio e perdeu, a gente jogou bem contra o Nils e perdeu. A gente fez um jogo hoje, se não melhor que o Cruzeiro, igual ao Cruzeiro, né? Dentro daqui da casa do Cruzeiro, fez um bom jogo, criamos oportunidades e recebemos 2 gols, que não foi um momento de construção do Cruzeiro, não foi um momento de troca de passes, de colocar o Santos para trás, muito pelo contrário. Nós é que tivemos essa imposição dentro do jogo, mas nós precisamos transformar tudo isso em resultado, e nós precisamos melhorar esses detalhes, corrigir esses detalhes para que o resultado venha.